Uma dúvida bastante comum na gravidez é quando a bolsa rompe, ou seja, a ruptura da bolsa amniótica. Já ouvi história de pacientes que a bolsa rompeu e ela achou que era xixi. Algumas pacientes também acreditam que quando a bolsa rompe não pode demorar para fazer o parto, porque senão o neném fica sem água dentro da barriga. Será que é mesmo assim? A maternidade traz com elas inúmeras questões, né não? Inclusive questões sobre gestação, parto, amamentação, primeiros cuidados do bebê, puerpério, é mesmo muita coisa, não? A gente até brinca, a grávida não tem um minuto de paz. E é por isso que eu te convido a entender melhor sobre essa jornada de gravidez e parto. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, o seu joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal, ativar as notificações ali no sininho para você ficar sabendo toda vez que sair vídeo novo. Para começar, eu quero saber aqui embaixo nos comentários, quem aqui tá naquela, tô doida para conhecer meu bebê, ou é daquelas que tá, espera mais um pouco, neném? Me conta de qual time você é. Antes de falar da ruptura da bolsa amniótica, é importante que vocês saibam que a quantidade de líquido amniótico, ela é diferente em cada idade gestacional. E é por isso que é comum, às vezes, algumas pacientes receberem algum diagnóstico de acordo com líquido amniótico, de oligodrame, que é quando a quantidade de líquido está reduzida, ou de polidrame, quando essa quantidade de líquido está aumentada. Mas isso é assunto de um vídeo inteiro só falando sobre esse diagnóstico. Tá bom, doutora, mas volta pro foco, me conta sobre a bendita bolsa rota. Então, gente, a bolsa ela pode romper de dois jeitos. Ela pode romper de uma vez só e fica parecendo que a paciente levou um banho de balde, por exemplo. Ou ela pode ter o seu rompimento aos poucos. Fica parecendo, às vezes, um rompimento mais alto, né? Em vez de romper aqui embaixo, próximo do colo do útero, ela tem uma rotura mais alta. E aí fica gotejando, pingando o líquido. E nesses casos é muito comum também de confundir com xixi, com urina. E a bolsa rompeu, o que eu faço, doutora? Primeiro, é importante saber se trata-se de líquido amniótico ou não. Para isso eu quero te dar uma dica. Se você suspeita que foi a bolsa que rompeu ou tá na dúvida, coloca um absorvente. Algumas pacientes utilizam também aquela calcinha, tipo uma calcinha geriatra, uma fraldinha mesmo, que é muito útil, inclusive, no trabalho de parto, nos casos de bolsa rota e até nos primeiros dias após o puerpério. Caso esse absorvente ou essa calcinha, no período de 20 minutos, ela fique encharcada, e daí eu recomendo que você ande, que você agache, porque isso vai aumentar a pressão dentro da barriga. Se a bolsa estiver rota, o líquido vai sair e vai deixar esse absorvente encharcado. Agora, se depois desses 20, 30 minutinhos, você conferiu o fundo da calcinha, o fundinho da fralda, e ela tá sequinha ou só um sujinho, provavelmente foi um alarme falso, não é a bolsa que se rompeu. Outra dica importante é sobre o cheiro. Cheiro líquido amniótico. Se ele tiver cheiro de água sanitária ou um cheiro de esperma, então você precisa procurar o seu obstetra, que muito provavelmente a sua bolsa rompeu. E quando a paciente procura atendimento, o diagnóstico, se a bolsa está rota ou não, ele é clínico, né? O médico vai ouvir a sua história, vai entender qual é a quantidade de líquido que você perdeu, se molhou calcinha, se molhou, leva para o seu médico também ver, tá? Então ele vai fazer uma avaliação clínica, além disso vai fazer o exame ginecológico. Então ele vai utilizar na maior parte das vezes esse material que parece um bico de pato, tá vendo? Que a gente chama ele de espéculo. Esse material a gente introduz ele dentro da vagina, a gente afasta ele para afastar a parede da vagina e a gente consegue ver lá no colo do útero se dentro do colo está saindo líquido ou não. Às vezes o seu médico também pode precisar fazer algumas manobras, como por exemplo a mais comum é a valsalva, te pedir para fazer força, para tossir, ou fazer uma manobra que eu gosto muito é de pedir às pacientes para soprar a mão sem deixar o ar escapulir. Isso também aumenta a pressão intraabdominal. E se a bolsa estiver rota, o líquido vai ali exteriorizar pela vagina e o médico vai perceber que a sua bolsa está rota. Outra medida também que pode ser necessária é na hora do toque vaginal, levantar um pouquinho, mobilizar o polo cefálico, porque às vezes aquele polo cefálico fica encaixadinho ali, ó, no canal do colo do útero ali, ele atrapalha a saída do líquido. E quando a gente mobiliza, aquele líquido que está em volta da cabeça do bebê, ele também exterioriza pela vagina. Outra medida que pode ser utilizada é a medida do pH vaginal. O pH vaginal, habitualmente, ele é entre 3,5 e 4,8. Existe hoje umas fitas de pH que a gente introduz ela dentro da vagina e o líquido amniótico ele tem um pH mais básico, geralmente em torno de 6,5. Então, se a gente vê que lá na fita marcou esse pH em torno de 6,5, também vamos dar o diagnóstico de bolsa rota. Em alguns casos também pode-se abrir mão da realização de uma ultrassom. A ultrassonografia
sonografia não é um método direto, ela não consegue ver que a bolsa está rota, mas ela consegue ver que a quantidade de líquido dentro da barriga pode estar reduzida. Quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, chamamos isso de ruptura prematura das membranas. Lá vem ela com os termos técnicos dela. Calma, gente, é só a critério de informação, tá bom? Mas se por acaso vocês receberem esse diagnóstico, vocês vão lembrar de mim. Não precisam gravar esse nome. A rotura da bolsa acontece em torno de 10% das gestações e cerca de 80% delas acontece na gestação no termo, ou seja, aquela gestação com mais de 37 semanas. A bolsa rota também é responsável por 1/3 dos partos prematuros. Tem também um outro nome. Nossa, gritei. Foi forte, fiquei até com medo agora. Eu já lavei a louça hoje, tá? Tem também um outro nome para vocês conhecerem. Ó, lá vem ela. Período de latência. O período de latência é o período que aconteceu a rotura da bolsa e o início espontâneo do trabalho de parto. Informo isso para vocês saberem que em cerca de 50 a 80% das pacientes que tiveram bolsa rota vão entrar em trabalho de parto espontaneamente nas primeiras 18 horas. Além disso, já aproveito para falar para vocês que não tem tempo limite para a bolsa ficar rota. O que precisa ser avaliado é se a frequência cardíaca do bebê, se os batimentos cardíacos do bebê, eles estão seguros. Mas doutora, você não me respondeu. O que eu faço quando a bolsa rompe? Será que você deve ir imediatamente para o hospital? Por isso, gente, eu preparei agora uma série de sinais que você precisa observar caso a sua bolsa rompa. Inclusive, prepara o dedinho aí, que eu vou deixar aqui ó, na tela para vocês printarem. Porque caso isso aconteça com vocês, está salvo aí, vocês vão lá, vão avaliar se vocês têm algum desses sinais de alarme. O primeiro sinal é sobre movimentação fetal. O bebê está mexendo. É importante lembrar que a movimentação do bebê, a gente divide ela por turnos, manhã, tarde e noite. Caso em um turno o neném esteja mexendo normalmente, tudo bem. O segundo sinal é se essa gestação está a termo, ou seja, é uma gestação com mais de 37 semanas de gestação. Junto com a bolsa rota, tem algum sangramento? Como é esse sangramento? É um sangramento rosado, vermelho vivo, é em grande quantidade, em pouca quantidade? Qual a cor do líquido amniótico? O líquido está claro, é um líquido transparente, amarelado, ou ele é esverdeado, amarronzado? A outra pergunta é sobre o teste do SUAB, aquele teste do cotonete que a gente orienta que seja colhido entre 35 e 37 semanas. Esse teste ele veio positivo para a bactéria do Streptococcus do grupo B ou ele veio negativo. O outro sinal é sobre febre materna ou alteração da frequência cardíaca da paciente. Essa frequência cardíaca está alterada, a paciente está com febre, ela tem algum sinal infeccioso. Se para todas essas perguntas você não encontrou nenhum sinal de alarme, então tome um banho com calma, ajuste a sua mala à maternidade, lembre de verificar se tem alguma coisa faltando na sua mala, não esqueça da mala do acompanhante também. E depois que tiver se certificado de tudo, então se dirija à maternidade com calma. Mas caso você perceba algum dos sinais que eu vou falar agora, você precisa procurar a maternidade imediatamente. Se o seu líquido ele não for claro, não for transparente, amarelado, e sim um líquido esverdeado, amarronzado, trata-se do mecônio, é o cocô do bebê. Quando o mecônio está presente, pode se tratar de sofrimento fetal. A gente vai avaliar se é sofrimento ou não através da ausculta, da frequência cardíaca do bebê. Então você precisa procurar atendimento de forma mais rápida. O outro sinal de alarme é sobre a movimentação fetal diminuída. Então passou a manhã inteira, o seu neném não se movimentou, então você também precisa procurar a maternidade caso a sua bolsa esteja rota. O outro sinal é se você tem uma gestação prematura, uma gestação com menos de 37 semanas. A bolsa rota com menos de 37 semanas, uma gestação prematura, tem condutas totalmente diferentes do que uma gestação a termo. Inclusive, se o seu bebê tiver menos de 34 semanas, pode ser que seja optado até não fazer o parto e estabelecer todo um critério para acompanhar a gestação ou avaliar se é possível acompanhar essa gestação, já que a prematuridade neste caso vai ser o principal fator de risco. Então, antes de 37 semanas é igual a internação, precisa ser realizado um rastreio infeccioso, que pode ser uma das causas de bolsa rota, e avaliar ou não a indicação do parto. Outra característica para você observar é o sangramento vaginal. O sangramento vaginal é muito comum vir junto com a bolsa rota. Na maior parte das vezes, trata-se de modificação do colo do útero. O colo, quando ele vai dilatando, modificando para o trabalho de parto acontecer, então ele tem mesmo um sangramento. Mas caso esse sangramento seja um sangramento que encharque uma calcinha, um absorvente, ou
ou seja, em grande quantidade, com coágulos, você também precisa procurar atendimento. E o último fator para você observar é se você tem alguma febre, alguma taquicardia, o coração está mais acelerado do que o normal, se você tem uma temperatura maior que 37,8, você pode estar diante de um quadro infeccioso, precisar de antibiótico e precisar também da indicação do parto. Então, se você tem algum destes fatores, você precisa procurar a maternidade, que pode ser que não seja seguro para o seu bebê ficar em casa. Aproveito para sugerir um vídeo que tem aqui no canal, como identificar o sofrimento fetal. Vou deixar aqui no card e também na descrição para vocês. Doutora, mas tem alguma causa a bolsa rota antes do trabalho de parto? Gente, são vários fatores causais, como por exemplo o aumento da pressão dentro do útero, causado nas gestações gemelares, na polidramnia, quando o líquido amniótico está aumentado. Pode ocorrer também por conta de fraqueza do colo do útero, principalmente naquelas pacientes com colo curto, né? E também se tiver infecção associada. As infecções, elas precisam ser tratadas. Gente, atenção, infecções vaginais, os corrimentos também pode ser uma causa da bolsa romper, tá bem? Principalmente nas gestações prematuras. Infecções vaginais precisam ser tratadas, porque essa bactéria, ela pode subir aqui, ó, no canal vaginal, passar pelo colo do útero e acometer a membrana amniótica. Essa membrana amniótica fica com a sua estrutura mais enfraquecida e pode causar rotura. Mas nem sempre a bolsa ela rompe antes do trabalho de parto, tá bem? Já falei aqui, ó, a bolsa rota acontece em cerca de 10% de todas as gestações. A maior parte das pacientes vão perceber que a bolsa ali ela estoura durante o trabalho de parto ou também no período expulsivo, quando o neném já está ali descendo dentro do canal vaginal. Uma outra parte de pacientes vão ter o rompimento da bolsa somente quando o neném nasce, isso mesmo, e a gente chama esse parto, também tem outro nome, parto impelicado, quando o neném nasce dentro da bolsa da água. Apesar de ser raro, costuma ser bem bonito e pode acontecer. E para vocês que me acompanharam até aqui, eu deixo aqui meu abraço carinhoso para vocês. Se vocês estão grávidos, eu te desejo uma boa hora, que você tenha uma boa hora na hora do nascimento do seu bebê e que seu parto seja muito respeitoso. E se por acaso você que me assiste já é mãe, me conta como aconteceu com você. Sua bolsa rompeu antes do trabalho de parto ou foi durante? Um abraço, gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Tchau, tchau e até semana que vem. Qual é o nome da palavra? Tá lendo não, né, cabeça? Sim, mas tem hora que você improvisa, não tem aqui no texto. Para de fazer barulho, Fábio.